Todas as semanas, o JBN entrevista um parlamentar balsense para falar de suas ações em favor do município de Balsas. Hoje vamos conversar com a vereadora Carmen Letícia. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadora. Boa noite, Carol. Boa noite, Erasmo. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, nas suas residências. É um prazer muito grande estar aqui com vocês sempre. Obrigada pelo convite. Agradecer assim de modo bem especial a Deus, a minha família, aos meus assessores. Agradecer assim o povo de um modo geral que tem nos recebido, que tem nos acolhido e que tem nos procurado pedindo ajuda no sentido de melhorar o andamento aqui de algumas situações da nossa cidade. Vereadora Carol, é porque eu quero aproveitar o gancho aí que a vereadora Carmen Letícia falou de assessores. E eu quero fazer a primeira pergunta sobre os assessores. Durante muito tempo, né, pensava-se que assessor de vereador, de parlamentar, qual seja a esfera, era simplesmente no papel. Como é que são os seus assessores? Olha, graças a Deus, os meus assessores, né, digo meus porque é individual de cada vereador, né, termina sendo nosso porque é um coletivo lá no gabinete da Carmen Letícia, são atuantes, né? Não estão só no papel, cada um deles ali tem suas atividades, tem seus afazeres, então, para estar hoje assessor de vereador, tem que estar em campo, tem que estar com o vereador, tem que participar do dia a dia do vereador. É assim que funciona hoje, pelo menos, é o que eu tenho visto de um modo geral na Câmara de Balsas. Muito bem. Vereadora, nesses 4 meses, já se passaram 12 sessões, acabamos de assistir a 12ª sessão. Como que foi a 12ª sessão? Como que para você está sendo esse ano, esses 4 meses como vereadora? Olha, não vamos dizer que é assim muito fácil, mas também não é difícil, não é complicado, uma vez que nós temos assim um trabalho já público prestado aqui na nossa cidade. Então, termina que a gente tem um certo conhecimento e uma certa liderança. Então, assim, mas um pouco diferente a partir do momento que você está lá para representar, para reivindicar o povo e ir atrás realmente daquilo que é para o bem comum da nossa população. Eu digo que é uma experiência boa, eu vejo pelo lado bom, muito satisfatório, estou lá muito feliz em poder estar representando a nossa cidade, assim como a zona rural. Vereadora, a senhora falou que não é muito fácil. O que é mais difícil no trabalho do vereador em Balsas? Olha, às vezes são as demandas de um modo geral. Eu falo dessas demandas não me referindo ao executivo propriamente, mas às vezes à própria comunidade, ao próprio eleitor, ao próprio povo, porque o nosso desejo é de fazer o atendimento a todos, mas muitas vezes não está ao nosso alcance. Tem momentos que a gente não consegue atender a necessidade no individual, né? E às vezes essa no individual ela é vista como falha, né? E quando a gente está pensando sempre no coletivo, que é falando da saúde, que é falando da educação. Esse falando, eu estou falando atuando, né? Correndo atrás, tentando de todas as formas ali prestar o socorro necessário a essas pessoas ou às famílias que nos procuram. E às vezes, Erasmo, tem um pedido no individual que ele termina sendo impossível para o vereador. Eu creio que essa dificuldade ela não está sendo encontrada só para a vereadora Carmen Letícia, mas conversando com os nobres vereadores, a gente percebe que às vezes o individual ele é mais difícil do que o coletivo para se trabalhar hoje. Então essa dificuldade que muitas vezes a gente coloca como dificuldade por ela não ser compreendida, tá certo? Você mencionou aí as demandas. Como que as demandas estão chegando à vereadora Carmen Letícia? Né? As pessoas estão vindo diretamente, você está indo às comunidades, às localidades? Elas vêm diretamente, elas assim pessoalmente, elas vêm no gabinete mais uma vez pessoalmente, estando a vereadora ou os assessores, mas nós temos ido de encontro às comunidades. Nós temos visitado muito, tanto no individual de cada vereador, como no coletivo, né? Hoje mesmo foi um dos dias que nós estivemos aí, acompanhando aí a vereadora Isaura, o vereador Rafael, o vereador Giovanni e os outros nobres vereadores que também fazem parte desse bloco de visitas, não puderam. Alguns com problemas de saúde, infelizmente a história do Covid, uns notificados, outros fazendo exame, e um outro companheiro viajando. Então a gente tem esse trabalho também no coletivo de visitar, né, visitando os bairros,
Lá naquele bairro, por exemplo, que nós visitamos hoje, que foi o CDI, nós visitamos as ruas, visitamos a escola e visitamos o posto de saúde. Então, a gente também está indo de encontro à necessidade do povo nessas visitas. E não estamos fazendo diferente. No Sertão também a gente está dando essa prioridade de visitação. Sábado nós também estivemos visitando a família do seu Hercílio. A gente manda aí um abraço para você, para sua família na oportunidade. A gente recebe convites para estar na comunidade. Também um compromisso nosso enquanto político, enquanto candidato eleita hoje, de voltar às comunidades, agradecendo. Eu sei que vocês são sabedores que essa foi a minha 3ª campanha. A primeira eu perdi por 15 votos. A última, ou seja, a anterior, eu perdi por 1 voto. E essa, graças a Deus, deu certo, pela insistência e pela persistência. Mas eu estou dizendo isso a vocês para dizer que, na primeira e na segunda, que não fui eleita, voltamos em cada região, voltamos em cada casa, em cada família que disse que estava nos apoiando, nós fomos lá agradecer o voto. E agora, depois de eleito, não foi diferente. Voltamos à zona rural, voltamos às famílias e agora nós continuamos um trabalho de visitas no coletivo, como eu disse anteriormente, e o individual. Creio que todos os vereadores têm essa agenda do individual. Nós temos uma lá no gabinete da Carmen Letícia, com a presença da vereadora. Um dia na semana, nós estamos visitando as comunidades, as famílias, para ver de perto as suas necessidades. Vereadora, na zona rural, a senhora que acompanhou de perto, acompanha, quais são as maiores dificuldades dessas comunidades, sobretudo essas mais distantes aqui do centro, da zona urbana de Balsas? Olha, Erasmo, com certeza ainda é a questão de estradas, né? Muitas delas aí precisando de reparos, outras mesmo sem trafegar, se a gente conseguir trafegar normalmente. Vem aí essas grandes chuvas que sempre vem todo ano. Janeiro, abril... Não se faz muita coisa. Exatamente. Né? De janeiro a abril é uma situação assim mais complicada. Mas os pedidos não são diferentes da cidade. Quando se refere às escolas, quando se refere ao posto de saúde, ou seja, a saúde como um todo. Então, assim, Erasmo e Carol, hoje a gente vê a zona rural tão quanto a cidade, né? Nessas necessidades e nos atendimentos dessa demanda. Por isso nós temos a preocupação de chegar nas comunidades, porque muitas vezes eles não podem vir até, vamos dizer, o Poder Executivo ou até mesmo ao Legislativo. Então, eles já sabem que o vereador A, B ou vários vereadores vão até aquela comunidade, ver de perto as suas necessidades, as suas demandas e trazer, né, para... aqui no Executivo a gente possa estar trabalhando junto à infraestrutura, junto à saúde, junto à educação e assim por diante. Vereadora, algo que nós já observamos bastante, principalmente nas sessões relativo às indicações, a gente vê que você tem um trabalho muito grande em conjunto com os outros vereadores. Fala um pouco para a gente sobre essas parcerias. Olha, é verdade, a gente tem assim, um interesse bem em comum todos nós lá, mas nós temos assim... vamos dizer, outros com mais afinidades ainda. Então, a gente, como nós somos pessoas que estamos visitando em bloco e sentindo a necessidade, existe ali uma parceria grande da gente estar ali combinando até. Um exemplo, vereador Giovanni, você pode estar indicando aí um pedido de um veículo para o Conselho Tutelar. E nós somos o coautor seu. Aí combinado. Aí muitas vezes eu coloco uma matéria que é de interesse de um vereador de uma determinada região. Às vezes já aconteceu, ou eu ou outro vereador, a gente não se atentar. Mas por ter essa união, essa força muito grande, a gente entra em comunicação e a gente combina e fala, eu estava pedindo para essa região, você já pediu? Pois agora você vai ser meu coautor. Então, existe muito essa parceria e também existe a parceria realmente de debater. Né? A gente senta ali, essa turma de vereadores, e a gente debate ali, por exemplo, o povoado Renascer. A Carmen Letícia pediu para lá um poço artesiano e um posto de saúde. Então, eles assinaram com Carmen Letícia. Só que o vereador Mauro César pediu a melhoria das estradas vicinais. Por que eu digo vicinais? Aquela história dos ramais que existem. Então, Carmen Letícia, Giovanni, outra turma, foi coautor. Então, está tendo muito essa parceria, essa harmonia que é muito importante dentro da Câmara. Né? Não só com um grupo, mas com os 17 vereadores tem acontecido muitas indicações onde todos nós, os 17 vereadores, somos unânimes e assinamos em conjunto
várias ações importantes para o crescimento e para melhorar as condições de vida do povo da nossa cidade. Vereadora, você falou da educação no interior, na zona rural. Esse ano de 2020, 2021 começando também ainda em pandemia, o professor teve que se reinventar, o aluno também, a parceria com os pais teve que ser maior e aliada à tecnologia muito necessária e que às vezes falha, né? Como é que está essa educação lá na zona rural, lá nos povoados mais distantes? Ela está acontecendo realmente, pelo menos como aqui na cidade? Olha, eu não vou dizer que esteja como aqui, né? Mas com certeza elas estão funcionando. Assim como na cidade, bem no início, bem precária pode ser. E por isso nós tivemos uma indicação, a vereadora Carmen Letícia, com pedido de chips, né? Indicação para o executivo, através da Secretaria de Educação, exatamente para que pudéssemos, dentro do limite do que for possível, disponibilizar aí chips para a rede pública, para todos os nossos alunos, até os mais distantes. E também tablets para os nossos profissionais, também foi uma indicação da vereadora Carmen Letícia. Mas, Erasmo, lhe respondendo, eu digo assim, se quando ele não está conseguindo, pela mídia, né, fazer o trabalho, nem o professor, nem o aluno, vamos dizer assim, na localidade, na zona rural, mais distante da nossa cidade, as tarefas, as atividades, elas estão sendo feitas, trabalhadas pelos professores, diretores, secretarias de educação e encaminhada aos alunos. É aí onde a gente pede que as famílias façam esse acompanhamento, porque já aconteceu, a gente chegou numa zona rural, dois lugares, duas escolas, que aqui a gente parabeniza, né? Que foi lá no assentamento São José e povoado São Cardoso, e eles têm a mesma estrutura de escola, a mesma disciplina, e estão assim de parabéns, assim como todos nós da educação estamos pelo trabalho que fazemos. Mas eu estou querendo dizer que todas as atividades dos alunos, de primeira a quinta, ou de sexta ao nono, enfim, todas organizadas. Tanto aquelas que eles já deixaram na escola para correção, para o visto do professor, como aquelas que eles precisam buscar. Então, a gente faz até um chamado aqui para os pais e para os alunos, que eles peguem essas atividades, que eles façam esse trabalho. Claro que o aprendizado não é o mesmo, estando na sala de aula, no seu dia a dia, mas com certeza tem sim um trabalho bem feito, né? Mesmo com algumas dificuldades, o trabalho está funcionando. E vamos dizer que em algumas localidades, lentamente, até porque às vezes fica pilhas e pilhas de atividades que os pais não vão pegar na escola para o aluno. Aí existe uma reclamação, às vezes, de dizer que o professor não está trabalhando, que a escola não está trabalhando, que o prefeito não está fazendo nada, e não é dessa forma. Tem a nossa contrapartida enquanto família e nossa contrapartida enquanto aluno, enquanto educando. Vereadora, só me permita, Carol, há um anseio muito grande, um desejo dos alunos voltarem para a sala de aula, dos pais. E a vacinação dos professores, dos profissionais de educação já começou. Já se fala em agosto voltar, pelo menos de forma híbrida. A senhora, como vereadora e também profissional da educação, a senhora acha que a rede municipal e a rede estadual tem condições de receber esses alunos já? Olha, é assim, se fosse agosto hoje, seria impossível. Então, a gente pensa assim, né, Erasmo, que nesse futuro próximo, a gente já tente aí começar. Então, é uma situação muito complicada, mesmo como vereadora, estando vereadora, educadora, mãe, professora, dar uma opinião formada se será o momento certo, né? Será um momento ainda de muito estudo, as famílias têm que pensar muito, a educação tem que pensar muito, o poder público, de um modo geral, tem que pensar muito, porque estamos recebendo a vacina para a educação, para todas as áreas da educação, já vai ser assim, um avanço, já está sendo um avanço imenso, porém tem o aluno, porém tem o pai do aluno que às vezes não teve a oportunidade pela sua idade, por alguma situação, não chegou ainda. Então, muito complicado dizer que ela vai funcionar, que tem um apoio totalmente ou que não se tenha. No momento, Erasmo, vai ficar meio assim complicado eu lhe afirmar, porque assim, tem muito uma opinião. Eu, enquanto mãe, no momento a minha filha não vai para a escola e se não melhorar muito, ela também
não irá, por exemplo, em julho, se continuar, porque nós temos que seguir agora um calendário integral, vamos dizer assim, tire isso como nossos pais falam, né? Ela também, eu digo isso enquanto mãe, né? Pensando na saúde dela e dos colegas também, e enfim, de todos. Vereadora, você já mencionou aí 2 indicações suas, a entrega de chip para os alunos, entrega de tablet para profissionais da educação. Fale para a gente das suas indicações, aquelas mais relevantes. Olha, nós fizemos a indicação pedindo um neurologista para a nossa cidade, um neurologista, porque nós sabemos que essa situação ela é muito séria, ela é muito grave. A partir do momento que nossas ruas melhoram, que nossos jovens ou família, de um modo geral, conseguem ter acesso, ter seus automóveis, principalmente os jovens, eles gostam de sair à vontade, correr à vontade, ou às vezes também bem tranquilo, mas enfim, acontecem muitos acidentes e terminam ali parando no Hospital Balsas Urgente, a gente sem um neurologista, e nós tivemos assim essa preocupação juntamente com o vereador Arnaldo Gomes, ele foi coautor comigo, nós pedimos aí essa indicação, fizemos a indicação do neurologista, nós acreditamos que deve estar assim saindo, né, a questão do neurologista. Nós pedimos também um consultório odontológico para a UPA. Né? Por que para a UPA? Porque como é casos de urgência, muitas vezes a gente já se deparou com pessoas lá com muitas dores fortíssimas, que ela não consegue ficar em casa e ela vai procurar o socorro para aliviar a sua dor. E tendo ali um consultório odontológico de urgência para esse atendimento, que não é para o tratamento, mas sim para atender a urgência, a emergência, será muito importante, até porque vai diminuir assim o fluxo, que já aconteceu, não é um, não é dois, que a gente vê lá, pergunta o que é que ele está sentindo, fortes dores de dente, ele tem que ir tomar o seu medicamento para poder aliviar para no dia seguinte ele procurar o dentista, no popular, a gente falando, né? E ele passando lá no consultório odontológico, com certeza ele vai ter os primeiros socorros, terá as primeiras orientações, para que depois ele procure o postinho do seu bairro. Também ontem foi uma das nossas indicações, né, de nome de ruas ali, substituição de nome de rua, com denominações novas, né, por exemplo, a Rua 2 ali, que algumas pessoas chamam 2 da Bacaba, outros chamam 2 da Militar, né, da Vila Militar, e outros chamam da Coab. Então, nós pedimos a denominação para o nome Doutor Cristiano. Né? Foi uma pessoa muito importante aqui na área da saúde, uma pessoa muito, muito humilde, uma pessoa muito humana, uma pessoa que vivia para o trabalho. Né? E pedimos também ali nos Bacuris, lá do Jardim Primavera, para o professor Eliosandro, né? Companheiro, que foi assassinado na sua casa. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o Eliosandro, totalmente, altamente qualificado, direito, prezava pelo trabalho, prezava pelo nome, prezava pelo aluno, prezava pela classe. Quando eu o conheci, ainda era diretor da Escola da Batavo. E também na zona rural, como eu disse anteriormente, nós também indicamos postos artesianos, postos de saúde. Nós pedimos também aqui, indicamos também, na verdade, reformas de escola, reformas de creche, ampliação das mesmas. Né? Então, a gente está aí olhando com bons olhos, correndo muito e tentando fazer o que for melhor para atender a nossa comunidade. Eu, enquanto vereadora, juntamente com meus assessores, com o apoio da minha família, com o apoio do povo, a quem eu agradeço também, eu tenho dado o melhor de mim para honrar o mandato que me deram. Né? Porque foi eles, Deus em primeiro lugar, e o povo que decidiu e que quis que eu representasse. Vereador, nós queremos agradecer a sua participação, desejar sucesso, que você continue firme, batalhando aí pelas melhorias da cidade. E outra oportunidade, você volta aqui para continuar falando sobre essas ações. Muito bem, eu que agradeço, só quero ser uma oportunidade, assim, para parabenizar todas as mães, né? Já aí logo domingo é o Dia das Mães. Provavelmente não dá, com certeza, a gente ver todas, mas eu estou aqui estendendo o meu abraço a todas as mães de Balsas, da zona rural, de quem está nos ouvindo nesse momento, e receba o abraço da mãe vereadora Carmen Letícia. E muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Obrigada.